Olá, fãs e colecionadores de Elvis. No mundo antes dos telefones celulares, das selfies e da facilidade de se gravar um vídeo, um dos souvenirs mais disputados, mais importantes para um fã era o autógrafo. E os autógrafos de Elvis estão hoje entre os mais cobiçados, mais admirados da gama de celebridades, de autógrafos de celebridades que existem. Por isso mesmo é muito oportuno o lançamento deste livro de autoria de Stephen Schutz, um dos mais renomados colecionadores e autenticadores de autógrafos do universo Elvis. Trata-se de Yours, Elvis Presley, The Definitive Collection of Elvis Presley Autographs. Um belíssimo livro, capa dura, que vem num estojo muito bonito, em formato grande, que traz não só centenas de exemplos dos autógrafos do Elvis, como também, o que eu considero extremamente importante, a história de como esses autógrafos foram obtidos. Isso é extremamente importante e relevante porque já estão se passando muitos anos que esses fatos aconteceram. E essas pessoas que obtiveram esses autógrafos já não estão mais, muitas delas já não estão mais com a gente, infelizmente. Então é importante que a história dessas pessoas, como elas conheceram Elvis, como elas obtiveram esses autógrafos, fique registrada de alguma forma. E esse livro cumpre esse papel maravilhosamente. Há nele histórias tocantes, histórias engraçadas, há histórias que mostram o caráter do Elvis, como ele gostava de interagir com os fãs e como ele nunca se negava a dar um autógrafo. Isso, inclusive, deve servir de exemplo para muitos artistas por aí, que às vezes se negam a parar para uma foto ou tirar um autógrafo. Elvis, ou dar um autógrafo, né? Elvis nunca se negou a dar um autógrafo, nunca se negou a tirar uma foto. Mesmo que estivesse fazendo alguma atividade, ou estivesse dirigindo ou pilotando uma de suas motos, sempre que ele estava junto com os fãs, ele disponibilizava o tempo para dar esses autógrafos. E é claro também que, sendo uma figura tão importante no século XX e uma que continua influenciando depois de tanto tempo, o autógrafo do Elvis é um dos mais cobiçados, mas também um dos mais falsificados. Então é importante que exista uma referência de autenticidade desses autógrafos. E muitas referências estão justamente na história de quem os obteve diretamente de Elvis. Então é importante ficar esse registro em formatos como esse aqui deste livro, que é espetacular.
Entre as histórias bacanas que estão aqui nesse livro, existe uma de um adolescente que o Elvis, é um dos autógrafos mais antigos de Elvis, de 1955. O Elvis estava entre um show e outro, e deslocando-se entre um show e outro, quando ele chegou nessa cidade onde tinha esse fã do Elvis, e ele parou para comer num restaurante, o único que estava aberto por volta da 1h da manhã. E rapidamente, o Elvis estava começando a acender, né? Rapidamente as pessoas começaram a se juntar e o boato de que o Elvis estava lá no local lá começou a se espalhar. As pessoas que estavam trabalhando lá começaram a, mesmo dado o horário, a dizer que o Elvis estava no local, né? Começaram a procurar maneiras de contar às pessoas que estivessem lá, que o Elvis estava lá. E em determinado momento, alguém lembrou do jovem que adorava Elvis, e alguém saiu lá do restaurante, correu até a casa dele, bateu lá na casa, acordou os pais, avisou que o Elvis estava lá, e ele saiu de pijama e foi até o local onde o Elvis estava. E o Elvis já estava de saída. Quando ele chegou lá, o Elvis viu, achou engraçado ele estar vestido com pijama, perguntou: "Te tiraram da cama, é?" E aí o rapaz não tinha nada para que ele assinasse. O Elvis abriu o porta-luvas, tirou um recibo de gasolina que ele tinha abastecido e autografou esse recibo, e está aqui no livro. Ou então ainda uma história bastante interessante de um grupo de adolescentes que estava, de jovens na verdade, não adolescentes, de jovens que estavam de férias na Califórnia, em Palm Springs na verdade. E esse grupo viu uma limusine passando e a moça falou: "Olha, é o Elvis." As amigas não acreditaram, mas o Elvis ouviu ela falando, exclamando: "Olha, é o Elvis." E a limusine virou e voltou até elas. E aí o Elvis parou, conversou com elas, e a moça não tinha nada para o Elvis autografar. Ela retirou a sua sandália e o Elvis assinou a sola da sandália dela, e está aqui registrado. E também algumas histórias tocantes, como por exemplo quando o Elvis estava filmando o filme Change of Habit, o Elvis estava sendo escoltado na escola por uma das moças que estava responsável em cuidar ali do pessoal, e a moça falou que a irmã, comentou com Elvis que a irmã mais velha dela havia recebido flores do namorado dela. E o Elvis falou: mulheres gostam de flores, né? No dia seguinte ela foi chamada para sair da sala onde ela estava tendo aula, para receber um buquê de flores que o Elvis assinou no verso da etiqueta do buquê de flores. Um gesto bastante gentil por parte do Elvis. Essas histórias fascinantes estão todas no livro, documentadas com as fotos, com os autógrafos. Realmente um estudo fascinante.
também no livro a história de Donna Cullen, que ganhou um concurso promovido por uma rádio nos Estados Unidos e ganhou ingressos para assistir o show do Elvis em São Francisco, além de conseguir conhecer o ídolo nos bastidores, o que resultou nesse belíssimo autógrafo na contracapa e na capa do disco Lovin' You. Também faz parte do livro o autógrafo, a Polaroid autografada pelo Elvis nas Bahamas, que hoje eu tenho a honra de contar com ele na minha coleção. Esse autógrafo é de uma série de Polaroids que foram feitas do Elvis na praia, e o Elvis autografou todas elas. Essa é uma delas, né? O Elvis dedicou ali a Joan. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal mostrando esse autógrafo, e ele está aqui também nesse livro do Stephen Schutz. Também muito importante lembrar, como nós estamos falando a respeito das falsificações de autógrafos do Elvis. E por isso mesmo o Stephen produziu esse fantástico guia aqui, que é o guia de estudo para se identificar as diversas fases dos autógrafos do Elvis e saber reconhecer um verdadeiro e distingui-lo de um falso. Neste catálogo muito útil estão referências de autógrafos de diversos períodos do Elvis. Nós temos exemplos de autógrafos falsos, alguns tipos de autógrafos que foram assinados pelo Elvis em materiais estranhos, como por exemplo um guardanapo, um pedaço de madeira, ou então até, como tem aqui no livro, um gesso, né, de fratura, usado para fraturas, em gravatas. E basicamente temos também alguns exemplos muito importantes de falsificações para que os fãs que se aventurem nesse meio saibam identificar um verdadeiro de um falso. É para mim motivo de orgulho que o meu autógrafo de 1969, que foi conseguido pela fã Shelley Connell, ele está aqui no livro como um exemplo de um autógrafo verdadeiro de Elvis, né? Até o Stephen Schutz colocou aqui. Elvis assinou muitas vezes nos portões de suas casas, onde os fãs iam em grande quantidade para conhecer o seu ídolo. Esse exemplo ilustra perfeitamente um autógrafo autêntico assinado de maneira rápida. E aí ele dá alguns detalhes das letras aqui, ele marca também alguns pontos a serem notados. É um livro muito interessante, muito bem produzido. É o volume 1 de 2 que serão feitos, de edição extremamente limitada. Eu recomendo aos fãs que gostam desse tipo de material que façam uma busca na internet para procurar o livro que ainda está disponível, e eu tenho certeza que todos irão gostar. Até o próximo vídeo, pessoal. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.